Nova Estela, Ciência e Debate, programa da TV PUC São Paulo, programa gravado semanalmente no nosso MIS, Museu da Imagem e do Som, um programa que nasce do programa de História da Ciência da PUC São Paulo, visando trazer para um grande público professores, especialistas, estudiosos, sejam da ciência do momento, a ciência que está sendo construída no nosso dia, ou a ciência que já tem a sua história, o seu passado, desde a antiguidade, da Babilônia, do Egito, dos assírios, dos gregos e todo mundo, e vai longe. E também, muitas vezes, a gente especula sobre o que vai ser produzido, quais os caminhos que a ciência está tomando, caminhos bons, caminhos ruins, tudo isso num debate. Muitas vezes nós temos convidados da PUC São Paulo, mas hoje nós temos convidado da USP, que é bastante comum aqui no Nova Estela, a professora Natália Pasternak Tachner, bióloga, graduada pelo Instituto de Biociências da USP, doutora e pós-doc em genética molecular de bactérias, pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP também, e escreve para o Café na Bancada, que ela vai nos contar um pouquinho hoje, para a revista Saúde, coordena no Brasil o Festival Internacional de Divulgação Científica Pint of Science, sediado em Londres, mas com filial no Brasil, coautora do livro Caçadores de Neuromitos, probleminha aí de como as coisas são divulgadas, e recentemente fundou, foi aí que eu conheci, Os Cientistas Explicam, uma atividade muito bacana. A gente foi num restaurante e no restaurante a Natália e outro professor da USP explicaram bioquímica, a ciência mais avançada, num linguajar, num meio de comunicação extremamente acessível. E então eu convidei que ela voltasse, ela já contou da pesquisa dela, quem quiser está lá no YouTube, no canal Nova Estela, mas que ela voltasse para a gente poder aprofundar um pouco esse outro lado da Natália, que nem sempre existe, Natália? Durante muito tempo a ciência talvez estava muito fechada nos seus muros, muito voltada para dentro, e eu acho ótimo, a ciência começou no mundo e no Brasil nos últimos anos, nas últimas décadas, a ganhar essa dimensão de divulgação científica. Eu já participei de cursos com jornalistas de toda a América Latina, lá na Colômbia, para periodismo científico. Então, hoje em dia, os jornalistas, muitos deles se especializam para interagir com o cientista e trazer aquele conteúdo para todo mundo. Então, muito bem-vinda novamente, muito agradecido pela tua aula aqui sobre bactérias no Nova Estela, mas hoje vamos deixar as bactérias um pouco descansando, e conta para nós aí como é que é esse teu lado, como é que surgiu, afinal você rompeu aí com essas barreiras, e passou também a se dedicar à divulgação. Obrigada pelo convite, José. Na verdade, a ideia de trabalhar com divulgação, ela surgiu dentro do laboratório mesmo. Quando eu ainda estava fazendo um pós-doc em genética de bactérias, e com mais 2 colegas do laboratório lá no ICB, na USP, a gente ficava até tarde tomando café e falando sobre as nossas pesquisas, sobre o que estava sendo feito de ciência no mundo, e principalmente o que chamava muito a nossa atenção era a quantidade de bobagem pseudocientífica que aparecia nas redes sociais. Foi na época que começou o boom do Facebook, WhatsApp, e a gente recebia um número gigantesco de bobagens que não tinham fundamento científico nenhum. E a gente sabia que não tinha fundamento científico nenhum, mas será que as outras pessoas sabiam? Não. E provavelmente não. E até o momento que a gente se deu conta de que se a gente não fizesse nada para tentar mostrar para as pessoas, para o leigo, o que é ciência, para que serve e principalmente o que é ciência e o que não é, essas pessoas não tinham onde buscar.
tinha pouquíssimos veículos no Brasil, e tem ainda, infelizmente, pouquíssimos veículos de informação sólida, baseada em ciência, baseada em evidências, e que seja fácil para as pessoas consultarem e se informarem. Então, as pessoas se informam no Facebook, as pessoas se informam no WhatsApp, e elas não têm filtro para saber o que é verdade e o que não é. A nossa educação científica no Brasil ela é muito falha. A gente não aprende na escola a pensar de maneira crítica. Se você não vai fazer uma carreira em ciência, dificilmente você vai desenvolver esse pensamento crítico. O que você vai ter de ciência é o que você guardou, o que você aprendeu na escola, que geralmente, pelo menos para as pessoas da minha geração, era um método descritivo de como a ciência funciona, ele não solicitava nas crianças e nos jovens um espírito investigativo, crítico, questionador, simplesmente mostrava, é assim. E a gente acreditava, tá bom, é assim. Então, se você não foi buscar uma carreira em ciência, você foi buscar qualquer outro tipo de carreira, provavelmente você guardou aquele jeito de pensar da escola. E daí, quando aparece qualquer um no Facebook, no Google ou no WhatsApp falando qualquer besteira, como é que você vai saber? Onde você vai procurar? Que revistas de divulgação científica sérias a gente tem no Brasil? Tem? Claro que tem algumas, mas são poucas, elas não dão conta de tudo. Os grandes jornais, cadê a página de ciência deles? Cada vez menor. Está cada vez menor e cada vez... Nós já comentamos aqui no Nova Estela, uma vez a gente estava com um menino, foi campeão muito jovem de xadrez, né? E a gente estava contando para ele nem sabia que antigamente tinha xadrez no jornal. Né? Acabou. Impressionante, quer dizer, a gente andou para trás, né? Pois xadrez é. você tinha que solucionar aquele jogo, né? E a página de ciência era muito maior, sem dúvida. E o valor que se dá para a ciência, a julgar pelo tamanho da página, a gente já sabe qual é. Então a gente entrou num círculo vicioso, que o cientista ele não está acostumado a falar para o público leigo, e o público leigo também não está acostumado a ouvir o cientista falar. E ninguém quebra esse ciclo. Então a gente resolveu encarar. Nós no laboratório falamos, não, vamos tentar, vamos fazer alguma coisa. E o alguma coisa foi o blog. Era a coisa mais fácil de fazer naquele momento, mais acessível para a gente. Vamos fazer um blog e vamos escrever sobre ciência numa linguagem simples, acessível, divertida, para as pessoas verem que ciência é legal e para elas terem acesso à informação de verdade. E daí nasceu o Café na Bancada, que ele nasceu com muito café em cima da bancada do laboratório. E se o meu orientador estiver assistindo, não, a gente não tomou café na bancada, mentira. Mas a gente toma muito café. Era um café imaginário. Então, era um café imaginário, não era na bancada, a gente deixava ali no cantinho. Nasceu assim, o blog. Então a gente começou a escrever pequenos textos sobre assuntos diversos. Nós somos os três do mesmo laboratório, então os três trabalham com genética de bactérias. A gente procurou não escrever só sobre bactérias, por mais que a gente goste delas. Então a gente tem textos sobre cor de olho, a gente tem textos sobre epigenética, tem texto sobre história da ciência. A gente resolveu tentar diversificar ao máximo epidemias. Quando teve a epidemia de Zika, a gente escreveu. E a gente tenta ficar atento aos temas do momento. A fosfetanolamina também foi uma que reinou lá no blog. A gente tem uns 5 ou 6 posts sobre ela, porque foi muita desinformação que chegou no público. Então, a gente tenta abranger temas gerais de ciência. Quando aparece um tema que a gente não tem noção do que é, porque é muito fora da nossa área, a gente chama alguém para escrever. Então agora, por exemplo, com hidrogênio metálico, a gente falou, poxa, né, sabe, conseguiram isolar hidrogênio metálico, a gente não sabe nada disso, é coisa de física. Não, vamos chamar um físico, um engenheiro para explicar. Então a gente chamou e agora tem um post lá sobre hidrogênio metálico. Vou dar uma olhada. Né? Pode, ficou legal. Então mas o site ideia... é www.ciência da bancada. Café, é tudo com hífen. Café na bancada, com hífen. cafénabancada.com.br. E daí lá dá para navegar, é super fácil de encontrar os posts, você procura por tema, né? A gente fica passando lá também, os mais recentes.
E o blog deu muito certo. A gente não esperava que ele fosse tão acessado, que as pessoas começaram a comentar, o pessoal do instituto começou a se interessar, pessoas começaram a comentar no blog, pedir mais posts, tirar dúvidas com a gente. E do blog foram surgindo outros projetos de divulgação. Os Cientistas Explicam nasceu dali também, quando a gente começou a levar palestras para escolas. Que a gente falou, poxa, tudo bem, o blog está indo super bem, mas o blog é uma ferramenta. É uma ferramenta que você atinge um número grande de pessoas, mas você atinge de uma maneira muito impessoal. A pessoa vai lá, vai ler um texto, se gostou, se não gostou, provavelmente você nunca vai ficar sabendo. Se realmente você fez uma mudança no jeito de pensar daquela pessoa, você também não vai ficar sabendo. É um tipo de abordagem. E a gente queria muito ter um outro tipo de abordagem, que era pegar as crianças e os adolescentes para ensiná-los a pensar de forma racional. Tete a tete. Sim, e ter uma vivência com eles, de que realmente eles fossem levar alguma coisa para a vida deles, de como a ciência funciona, de como ter um pensamento crítico, para que quando eles escolherem a profissão deles na vida, independentemente deles serem cientistas ou não, eles não acreditarem em qualquer coisa que eles leem no Facebook, porque eles tiveram um preparo na escola para ter um pensamento crítico. Então, isso era uma coisa que a gente queria muito fazer. E daí nasceu esse projeto. A gente foi em uma escola que nos acolheu, que foi o Colégio Vital Brasil, lá no Butantã, uma estrutura fantástica, um colégio de ponta, um dos primeiros colocados no Enem. E eles abriram a porta para a gente, acharam a ideia muito legal. E a gente fez um trabalho lá com as crianças que foi muito gratificante. Não sei se mais para eles ou para nós, mas para nós foi uma experiência incrível. E funcionou como uma atividade paralela. Sim, uma atividade complementar. Eles têm as aulas no horário normal e a gente vai lá e faz palestras ou a gente faz oficinas interativas com eles sobre assuntos de ciência que são escolhidos geralmente pelos professores de ciências, de biologia, de química ou pela direção da escola, pelos coordenadores. No Vital, eles quiseram uma atividade de Aedes aegypti, porque estava no meio da epidemia de Zika. Eles quiseram uma atividade de evolução, que foi muito legal, tem um resultado muito bom com as crianças. A gente deu uma palestra sobre ciência básica, que também foi fantástico, porque poder mostrar para as crianças e adolescentes o que é a ciência básica e para que serve, desde cedo, para eles saberem que é assim que se desenvolve ciência, é assim que se desenvolve tecnologia, isso é fantástico. E daí nasceu a ideia também da gente levar isso para os restaurantes, fazer uma atividade para adultos, não só para crianças. Fala, poxa, se a gente pode fazer isso nas escolas, por que a gente não pode, fazer isso com adultos? Será que existe uma demanda? Será que não? Será que o pessoal vai gostar? E daí foi que nasceu o projeto lá no Tartar, de fazer um programa à noite. Você vai sair para jantar num lugar legal e, em vez de conversar sobre futebol, política, religião, você vai conversar sobre ciência com pesquisadores renomados da área, vai poder tirar dúvidas e vai poder sair de lá, além de... Eu participei desse primeiro evento e eu vou te falar, eu não tinha a equipe da TV PUC comigo, então, de uma forma mais caseira, eu fiz uma transmissãozinha no Facebook, você deve ter visto e tal. Sim. E as pessoas só reclamaram comigo era porque que eu não convidei para ir para o jantar, né? Elas queriam estar saboreando, porque, claro, você assiste em casa, lá na sua telinha, tal, é bonito, tudo, como a televisão, tudo, mas nada a comparar a pessoa estar lá ao vivo, sim, vendo vocês falarem, conversando com vocês e saboreando uma maravilhosa comida, com bebida. A ideia era exatamente essa, era transformar aquilo numa atividade legal, é um programa, uma coisa para você curtir, para você levar. Quando vai ter o próximo? Em breve? O próximo, sim, em breve. O próximo vai ser dia 29 de março, já? Lá no Tartar, e o assunto vai ser transgênicos, alimentos transgênicos. Então, eu acho que vai ser bem legal, é um assunto que também gera muita dúvida, as pessoas não sabem o que é, têm um medo disseminado sobre isso, que... É um assunto que precisa ser esclarecido. O Luiz falou que ia liberar hoje no Facebook, no site. Porque tem algumas pessoas concretas, entende? Pessoas que pontualmente falaram, Zé, tem uma jornalista
fantástico. Que ela mora a 2 quarteirões do Tatá. Ela ficou pé da vida, porque ela falou, Zé, eu moro do lado, eu Não, posso mas ir a não pé. vai faltar oportunidade. A ideia é que seja toda a última quarta-feira do mês. Entendi. Assuntos diversos, e os assuntos que a gente vê que tem muita demanda, a gente repete. Então ninguém vai perder. A ideia é que Agora, a gente possa... você já falou do Tatar, falou da bancada, o café da bancada, na bancada, mas vamos lá, a turma está querendo cerveja aí. Como é que é o pint? O Pint of Science. Pint of Science. É outro nível. Vamos explicar para o nosso público. Pint é a medida. O pint do é uma medida, é uma caneca de, não exatamente o chopp em inglês, né, mas a cerveja deles. Agora você me pegou, porque eu sou a pior pessoa para saber as medidas exatas. Quem Somos sabe dois, tudo é o Luiz. É algo em torno de 450 ml. Mas não é exatamente isso, porque eu realmente não sei. Eu sei que é uma caneca enorme e eu não sei como é que os caras conseguem tomar tudo aquilo. Mas, enfim, pede o segundo. Aquele é o pint. Então, eles vão nos pubs, né, na Inglaterra, na Irlanda, na Escócia, tem o pint que você pede. Tem o meio pint também, que deve ser para pessoas mais tranquilas. E o Pint of Science nasceu na Inglaterra também por uma demanda que 2 pesquisadores do King's College perceberam que existia no público, que o público queria saber sobre ciência e não tinha um local para isso acontecer. Você esperar que o público vá na universidade assistir palestra é muita ingenuidade. O público não vai. Por quê? A universidade é um local afastado, é um local que não é acolhedor. Ele tem cara de sala de aula e o público não fala, eu vou ter que ir até lá, vou sentar lá no anfiteatro, ficar escutando um cara falar. Então, realmente, você não tem um apelo de um programa, de uma coisa legal, de uma coisa divertida. E os fundadores do Pint, o Michael Motzkin e a Praveen Paul, eles queriam justamente mostrar que a ciência podia ser legal, que conversar sobre ciência podia ser uma coisa divertida para você fazer no bar, tempo que ele lançou tomando cerveja. Isso foi em 2013. É bem recente também. É bem recente. Então, em 2013 teve só na Inglaterra. Em 2014 já começaram a agregar alguns países na Europa. E em 2015 o Brasil entrou. E o Brasil entrou representado só por São Carlos. Começou ali. Foi um pessoal lá do Instituto de Ciência, Computação e Matemática, da USP de São Carlos, que ficou sabendo do Pint e falou, nós vamos entrar nesse negócio. E eles fizeram escondidos, assim, eles fizeram 2 bares só em São Carlos, sem muito alarde, e só sobre matemática e computação. Que lindo. E foi um sucesso absurdo. Numa cidadezinha pequena, 2 bares lotados, segunda, terça e quarta, os dias mais mortos da semana, numa cidade pequena. Lotou, ficou gente na porta, foi um super sucesso. E daí, em 2016, eles abriram para o Brasil inteiro, fizeram contato com um monte de gente. E vocês entraram? E daí a gente entrou. Você organizou São Paulo? O Luiz organiza São Paulo e eles me pediram para coordenar o Brasil inteiro. Olha, que legal. Então, eu acabei aceitando, achando que ia ser assim, simples, né? Falei, mas tudo bem, né? Que trabalho que vai me dar coordenar esse festival no Brasil? É uma coisa simples, né? E, pois é, daí eu aceitei. E agora eu tenho 22 cidades para coordenar no Brasil inteiro. Não é nada simples, mas é muito bom. Quantas são São Paulo? São Paulo vai ter 8 bares esse ano. Isso se não tiver mais, porque o Luiz está se segurando nos 8. Porque cada bar precisa de um responsável. O estado de São Paulo inteiro tem 10 cidades. Bom, São Carlos já estava participando. Deve ter entrado Campinas. Campinas já estava também no ano passado, mas nós temos em São Paulo, então tem São Paulo capital, Campinas, Ribeirão, São Carlos, Botucatu, Araraquara. Botucatu tem. Araraquara, Piracicaba. Tá faltando ainda porque são 10. Não, tá perto. O pessoal vai ficar chateado porque eu esqueci de alguém. Eu vou lembrar. E daí espalha pelo Brasil, daí vai para capitais. Daí temos no Brasil inteiro, temos no Sul, a gente tem Curitiba, Porto Alegre, Blumenau, Florianópolis. No Centro-Oeste a gente tem Goiânia, Brasília e Dourados. A gente tem Belo Horizonte, Rio de Janeiro e no Nordeste a gente tem Natal, Salvador e Teresina. Nossa.
Então, esse ano realmente está muito bem representado. O único estado que ainda não entrou, mas já me procurou que vai entrar no ano que vem, foi no norte. Os estados do norte ainda não chegaram, mas eles vão chegar. E o requisito para entrar, o que é? Ter o bar, ter um professor responsável? Tem que ter um coordenador da cidade que seja responsável por montar o festival naquela cidade. Esse coordenador, a gente dá preferência para que seja um cientista, mas a gente tem alguns coordenadores que são jornalistas, claro, também, e que estão envolvidos com ciência e são perfeitamente capazes de tocar o festival. Então, não é assim um pré-requisito absurdo, né, sine qua non. Mas a gente tem que ter um responsável na cidade que tope coordenar o festival ali. Esse coordenador, o que ele vai fazer? Vai convidar os palestrantes, vai arranjar os bares, vai fazer essa ponte. Você vai assistir o festival em São Paulo ou você vai viajar para algum lugar? Eu vou ficar em São Paulo, porque São Paulo precisa de mim, é muito grande. Entendi. Mas a ideia é que nos próximos anos eu possa rodar um pouquinho para ver como é que tá. É interessante você ver como eu tenho que dar uma olhada Natal, no resto, né? Sim, o pessoal do Nordeste está fazendo um trabalho lindo esse ano, do Sul também. Todas as cidades estão começando a entregar programação agora e o festival vai ser enorme. Isso o pessoal que se interessar acha no site No site do Pint of Science, que é pintofscience.com.br. Eu me lembro que eu entrei o ano passado, quando eu fiquei sabendo, porque alguém postou no Twitter, no Facebook, estava tudo esgotado. Não só aqui, como em outros países, né? Todos com sold out e tal. É um negócio que enche muito fácil, né? Foi assustador no ano passado. A gente não esperava. Em todas as cidades que participaram, ano passado foram 7 cidades, todos os dias, todos os bares lotados. Quem que você leva para palestrar? Professores da USP? Da USP, da PUC, pesquisadores de institutos. Na verdade, a gente tem uma oferta muito grande de palestrantes. O que a gente descobriu com o Pint of Science foi uma coisa muito bonita. Todo mundo está querendo participar. O cientista quer falar e o público quer ouvir. Só faltava alguém construir um canal. E o canal do Pint deu muito certo, porque é um lugar descontraído, é um lugar divertido, não é uma sala de aula, é um lugar que você vai com seu amigo, com seu namorado. E ele deve estar espalhado pelo mundo, né? Está espalhado em 10 países. 10 países. E é muito bonito, porque é um festival, ele acontece simultaneamente no mundo inteiro naqueles 3 dias. Então, são 3 dias de celebração da ciência no mundo, onde você vai ter uma gama enorme de palestras, de temas que você pode escolher. A maior dificuldade do Pint é escolher o que você vai assistir. Imagina você em São Paulo com 8 bares... para você escolher, poxa, mas eu quero ir em todos. Esse é o único problema do festival. Ele é um festival, ele acontece simultâneo. Não, mas não é o problema. Isso, eu participo de organização de alguns festivais de cinema, né? Sim, que também é a mesma ideia. E a pessoa reclama assim, quando acaba o festival, fala, pô, e agora onde eu vou assistir aqueles filmes? Fala, agora o ano que vem você vai ter de novo. Mas esse é o charme desses festivais. Sim, os de música também. De música, exatamente, que você tem aquilo concentrado, aquilo... cria um clima, né, único. Sim, é um clima justamente de celebração. E a ciência, principalmente no Brasil, está precisando ser celebrada agora. Né? Nós estamos enfrentando uma crise de financiamento e de credibilidade que... Pois é, nós tivemos aqui com o professor Goldenberg no nosso Nova Estela. Ele falou muito bem sobre educação, crise na educação, tudo. Mas ele comentou isso que você falou, que... ele até comentou aquele problema do governador ter dito que precisamos mais ciência aplicada do que ciência básica. E o Goldenberg falou, não, era a última coisa que a gente precisava, era esse comentário. Isso vindo do mesmo homem que deu 10 milhões para a pesquisa da fosfetanolamina, né? Então você imagina o que ele sabe realmente de pesquisa. Mas então, quer dizer, e como o pessoal no teu departamento, hoje em dia... na tua faculdade, tudo, como eles recebem o teu envolvimento, o teu gasto de tempo com tudo isso? Está aqui no Nova Estela, vai no Pint of Science. Por enquanto ninguém achou ruim. Legal. Eu acho que as pessoas percebem que isso precisa acontecer. E alguém precisa fazer a divulgação. A divulgação não pode ser uma coisa imposta. Não é todo cientista que gosta de divulgar. Então, eu já li vários artigos publicados até em revistas científicas defendendo isso, de que é obrigação do cientista divulgar. Não, isso não pode ser uma obrigação, isso tem que ser um prazer. E principalmente não pode ser uma obrigação porque não é todo cientista que gosta e que tem o jeito para fazer Comunicação, isso. Né?
Então, tem cientista que não dá nem para dar aula, né? Pois Vamos falar a verdade. mas ele geralmente é obrigado, É obrigado a dar. Então, eu acho que tem coisas que precisam ser respeitadas. E a divulgação precisa partir de gente que realmente gosta de fazer e acredita nisso. E aí a gente acaba sofrendo Agora as coisas estão pouquinho. melhorando, porque você sabe que eu estou na área da história da ciência já há 30 anos, né? E houve momentos que eu tinha amigos, como eu vim da física, né, que queriam apresentar um trabalho num simpósio, num congresso de história da ciência. E às vezes a pessoa não podia colocar no currículo dela que apresentou aquele trabalho. Ficava mal visto. Ficava mal visto. E o orientador, o cara ainda era doutorando, tudo, podia achar isso que eu te falo, que perda de tempo, que... Eu acho que isso está mudando. Está mudando. Eu acho que a universidade começou a perceber que, assim, se ninguém divulgar o que é feito lá dentro... Vão esquecer a gente. Já estão esquecendo. Natália, eu vou ter que te interromper. Nosso tempo está acabando de novo. A gente vai ter a oportunidade de estar junto nos teus eventos ou outros eventos que a gente fizer aqui no MIS. Já está convidadíssima. Nova Estela, Ciência em Debate. Encerrando mais um programa muito importante para a divulgação da ciência e esperando o nosso telespectador conosco novamente na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal e também no YouTube a qualquer hora, em qualquer lugar.